Lula vai liderar uma frente mundial pela democracia e contra a extrema-direita. Aqui no Brasil, em outros países, inclusive aqui na América Latina, assume o caráter de uma frente democrática contra a extrema-direita militar. A força que dá golpe no Brasil, a força que de fato vai para a linha de frente no massacre é o Exército. Isso não quer dizer que as demais forças não tenham tido participação ativa no processo de crimes continuados contra a democracia e contra o povo brasileiro durante a ditadura. Quem ficou preso no Senimar da Marinha, quem ficou preso no CISA da Aeronáutica, sabe bem o tamanho das torturas e das violações aos direitos humanos. As torturas aconteceram em sedes do Exército nesse país. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Isso quer dizer um comprometimento institucional das Forças Armadas. E desta vez, todo golpe partiu dos quartéis. Mais uma vez, os quartéis são áreas consideradas área militar. Militar. Esta posição de Lula guarda uma diferença clara, evidente com a posição do seu ministro da Defesa. Eu digo, é paradoxal, nós temos que ir acompanhando com cuidado, né? Entender esse caráter contraditório, né? O caráter contraditório. Então, ele elogia o Múcio, defende o Múcio, diz que nomeou o Múcio pela sua capacidade de diálogo. Agora, o Múcio é um fracasso, fiasco completo. Né, o Múcio com sua declaração. Lula, vocês terem uma ideia, Lula diz, não vou nem falar o nome dele, é o Coisa. Múcio diz que Bolsonaro é um democrata. Lula disse na entrevista sobre a questão dos acampamentos que eram ninhos de terroristas, nas entrevistas, em reuniões internas e tudo. Né? Múcio disse que eram acampamentos da democracia, que eram manifestações democráticas. Então, é evidente a diferença da postura de Lula e esta diferença não se restringe ao ministro da Defesa. Está aqui. Na semana passada, saiu uma nota, teve um encontro de ex-ministros da Defesa em apoio a Múcio. Encontro, vejam só a gravidade disto e o tamanho, a distância que existe entre Lula e este governo de frente ampla. Quem coordenou esse encontro foi o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que foi ministro da Defesa. Então, acorreram esse encontro. Nelson Jobim, veja as conexões. Veja as conexões. Quem indicou José Múcio? Nelson Jobim. Participaram do encontro Raul Jungmann, o general Fernando, Aldo Rebelo. Aldo Rebelo é alguém de extrema-direita hoje, né? É um vassalo dos militares da extrema-direita. O general Fernando Lima e Silva, acho que, se não estou enganado, esse é o nome completo dele, foi ministro da Defesa do Bolsonaro. Diz que ele é um democrata, ele se recusou a participar lá do golpe do 7 de setembro, mas é o seguinte, querides, algum de vocês aí toparia participar do governo Bolsonaro? E o Raul Jungmann, participante ativíssimo no golpe contra Dilma. Eu vou, daqui a pouquinho, eu conto para vocês de quem o Raul Jungmann é sócio. E aí nós vamos entendendo a profundidade, nós vamos entendendo o bastidor desse tipo de articulação. Achei curioso, na ocasião, que o Celso Amorim, que hoje é o chefe da assessoria de Lula lá no Palácio, não participou da reunião, não se manifestou, mas ele acabou se manifestando. Paulo Antônio Henrique, aquele pulha do general Etchegóin, chamou Lula de covarde. É disso que nós vamos falar. Covarde é ele, general sócio e herdeiro da maior covardia, que é a tortura. Vamos falar dele exatamente daqui a pouquinho. Mas antes disso, registrar. Ontem, o Celso Amorim veio na mesma linha. Veio na mesma linha dos ex-ministros da Defesa, dizendo que se os militares quisessem dar golpe, teriam ido além, inocentando as Forças Armadas de qualquer relação com os eventos, dizendo que eles não têm nada a ver de golpe. Será que não tem nada a ver com golpe? Será que não tem nada a ver com golpe? Chegamos no Etchegóin. Na quarta-feira,
A resposta de Etchegóin, aquele encontro, lembro que a Lula bateu duro nos militares no café da manhã, na quinta da semana passada, com jornalistas, e voltou a bater nessa entrevista com a Globo News, na quarta-feira agora. Ele foi para cima do Lula, dizendo que era profunda covardia. Diz que é uma velha técnica de procurar culpados, de achar alguém para pagar o pato por aqui. Nós vamos falar sobre ele bastante com o Pedro Dallari daqui a pouquinho. Agora, olha que interessante as conexões. Você sabia que o general Etchegóin é sócio do Raul Jungmann? Pois bem, os dois têm uma empresa chamada Compliance. A rigor, Compliance os órgãos de compliance são os órgãos que deveriam garantir, porque no capitalismo a gente sabe como a coisa funciona, a prevalência da ética no ambiente de negócios das empresas. Este homem, ele entende alguma coisa de compliance? Ele e Jungmann, que deram golpe contra a Dilma. Vamos falar um pouco disso. Sócios, dá para entender as conexões? Dá para entender as conexões que rolam? Olha que interessante. Santa Janja. A democracia precisa erguer um altar para Alexandre de Moraes, agora para Janja também. O que acontece? Naquele 8 de janeiro, olha, gente, nós corremos um risco sem tamanho. E quero dizer para vocês, o ministro Múcio, naquela idade, dizer que ele é inocente, naquela idade, com a experiência que ele tem, dizer que ele é inocente, no telefonema dele com o Lula, quando o pau já estava comendo em Brasília, qual é a proposta do José Múcio? Decretar a GLO, decretar uma GLO, um decreto de garantia da lei e da ordem, para entregar o poder aos militares. O Lula só conversa, exceto quando ele está em condição de muita gente ao redor, mas em geral ele conversa pelo viva voz. Eu também faço isso, é muito melhor para ouvir a conversa pelo viva voz do que com o telefone aqui. Então a Janja estava ouvindo. E aí o Múcio propõe a GLO. E a Janja se levanta. E praticamente aos gritos ela diz: GLO não, GLO é golpe, é golpe. E na entrevista da Globo News, Lula vai dizer exatamente isso. Quando a Natuzaneri pergunta de GLO, ele vai dizer: não, GLO, nós vimos o que foi a GLO no Rio de Janeiro, em que o Braga Neto praticamente depôs o pezão, que virou uma rainha da Inglaterra, a expressão que Lula usou na entrevista, e passou a governar o Rio de Janeiro. Janja teve essa percepção, Lula teve essa percepção. Agora, o fato é que nós tivemos um ministro da Defesa. Se Janja está certa, que GLO é golpe, se Lula estava certo na entrevista dele, dizer que GLO era golpe, ué, o que o ministro da Defesa estava propondo uma GLO? O ministro da Defesa estava propondo um golpe de Estado. O ministro da Defesa estava propondo um golpe de Estado. Não tem outra conclusão. É disso que se trata. Genuíno aqui falou que Lula é um gradualista, né? Para vocês verem a irritação profunda dele com o tal do general Dias, o G. Dias, né? Que foi absolutamente inoperante, para não dizer conivente com a invasão lá do Planalto, que é o chefe do GSI, não demitiu nenhum dos dois. O Genuíno trouxe aqui, falou: Lula é um gradualista, ele vai fazendo aos poucos, vai fazer devagar. Tem aqui o Antônio Carlos Melo Silva, que acha que eu sou um perseguidor dos militares, dizendo que Lula vai modernizar as Forças Armadas que estão no século XVIII. Pois bem, essa foi a perspectiva de Lula nos 2 primeiros governos dele. O Lula não se cansa de dizer que ele foi o presidente que mais investiu nas Forças Armadas. Adiantou alguma coisa? Eles continuaram golpistas. Eles continuaram e continuam. As Forças Armadas brasileiras, o Exército Especial, é estruturalmente golpista, é disso que se trata. E o ministro da Defesa propôs um golpe. Né? Propôs a Lula que ele aceitasse um golpe. Lula disse claramente na entrevista: se eu aceito o GLO, acaba o meu poder. Eu viro uma rainha da Inglaterra. Era o golpe. Era o golpe. E isto é o seguinte:
é esta articulação de um comando das Forças Armadas que está profundamente inspirado pela lógica do golpe e da tortura. Esta figura terrível, dá até arrepios de ver, Carlos Alberto Brilhante Ustra, nós vamos conversar daqui a pouquinho com Pedro Dalari sobre essa figura e tudo que ele patrocinou com apoio, não diretamente, necessariamente, desses militares, que foi a geração anterior que fez isso, mas com esses militares que protegeram a geração anterior. Que protegeram a geração anterior, estão imbuídos do mesmo espírito. Vamos lembrar que o herói de Jair Bolsonaro é Ustra. Isso não é um tema de bastidor, ele falou isso. Ele teve a ousadia criminosa de dedicar o voto dele no golpe contra Dilma ao general Carlos Alberto Brilhante de Ustra, dizendo que era o terror de Dilma. É dessa gente que nós estamos falando. É com gente desse nível que nós estamos tratando. E o Bolsonaro, e o Braga Neto, e o Vilas Boas, e o Etchegóin, e o general Heleno, é tudo gente da mesma cepa. É tudo galho da mesma árvore. É impressionante. É impressionante. Não é? Quer saber mais? Então vamos ver. Eu digo aqui, já disse mais uma vez, ninguém tem culpa da sua ascendência. Ninguém tem culpa de ter tido um pai bêbado agressor. Ninguém tem culpa de ter tido um avô criminoso. Não tem. Ninguém tem culpa. Ninguém é culpado pela sua ascendência. Ninguém é culpado pela sua genealogia. Agora, quando você assume para si, incorpora e defende os atos daqueles que vieram antes de você, aí você passa a ser sócio. Aí você passa a ser integrante. Então a gente viu isso esses dias com este tenente-coronel que até anteontem estava lotado no GSI, que está em Miami com o Jair Bolsonaro. Pois é. Cujo nome é Marcelo Ustra. É um primo bisneto do Carlos Alberto Brilhante Ustra. Este sujeito, que é tenente-coronel da ativa, está nas Forças Armadas. Alguém diz, mas tem processo. Bom, então alguém pode cometer crime nas Forças Armadas e não tem processo? E não se inicia um processo de expulsão? De prisão? Olha o post desse sujeito. Não é que ele fez esse post quando era um menino, quando era jovem. Ele parece bonitinho ali, né? Bonitinho por fora. Né? Não, agora, dia 26 de novembro de 2022, olha o que esse sujeito escreveu. Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, alguém, pelo amor de Deus, ressuscitem este homem urgente. Eu já observei que é um semi-analfabeto, né, como esta geração militar toda, e a que está vindo depois, né, gente muito ignorante, não é gente burra, é gente esperta, mas de uma ignorância profunda. Aí ele diz, coronel, olha o texto do sujeito, Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi promovido a marechal pelo Bolsonaro, faria Alexandre de Moraes voltar a usar fraldas. Ele está dizendo que o Ustra torturaria o Alexandre de Moraes. Era só o Alexandre de Moraes passar uma noite conversando com o Ustra no doicode. O sujeito está fazendo a defesa aberta do doicode, gente. É desta turma. Ele pertence a esta turma. Chegou a tenente-coronel sob as asas dessa turma. Carlos Alberto Brilhante Ustra, eu sempre digo aqui, torturou Amélia Teles, nós já conversamos com ela aqui, nós vamos conversar daqui a pouco com o Pedro Dalares. Ele dava choque no ânus, na vagina, na boca, no ouvido, nos olhos de Amélia Teles. Depois de torturá-la por dias, ela foi estuprada lá no DOI-CODE, pela equipe sob o comando dele. O Ustra pessoalmente levou os filhos dela, de 7 e 9 anos na época, para vê-la nua, torturada. Essa turma colocou a Miriam Leitão, a jornalista Miriam Leitão, numa cela escura, sem luz, colocou uma cobra na cela com ela, que estava grávida. É disto que nós estamos falando. É desta gente que nós estamos falando.
É desta gente que nós estávamos falando. É desta gente. A Maria Cláudia Junqueira assistiu o depoimento do Adriano Diogo no Bob Fernandes. Entrevistei grande amigo Adriano Diogo. Ele conta quem é o Ustra e a mulher dele. Sim, a mulher, pois é. É impressionante. Esta gente, é desta gente, é com esta gente que nós estamos tratando. Vamos falar do Etchegóin, que agora fez esse ataque, mais um ataque ao Lula? Aqui, a Pete Dalari mandou uma mensagem aqui. Onde encontra a ilustração Brilha uma Estrela que você mostrou hoje? Obrigada pelo trabalho incansável. Quem me mandou foi... Eu vou perguntar para ele, tá? Quem me mandou foi o Emir Sader. Eu não sei onde encontra ela. Pois bem, vamos falar dessa figura que é uma figura central. Tem duas figuras centrais nessa contemporaneidade a partir do golpe de 2016, que não são, talvez, figuras centrais nesta... Uma delas né, nessa tentativa de golpe agora, que é o general Sérgio Etchegóin e o general Vilas Boas. Vocês estão vendo ali o general Etchegóin, ele está na reserva agora, na ativa. Vocês estão vendo aquela foto lá em cima? Na foto acima, quem está é o Garrastazu Médici, um dos maiores ditadores da história, ao lado do então chefe do SNI, o general Figueiredo, que depois foi presidente do país, general-presidente do país. Houve uma reunião cuja documentação dela foi liberada recentemente pelo Departamento de Estado, do qual esses dois participaram, junto com Geisel, que tinha acabado de assumir. Nesta reunião, com o comandante do Segundo Exército na época, ficou decidido que a rotina das torturas contra inimigos teria continuidade. Sabe quem está sentado no banco da frente? O pai de Sérgio Etchegóin, que depois viria a ser, vocês estão vendo logo abaixo a foto dele, já mais velho, general Léo Guedes Etchegóin. Do lado dele, à esquerda, tio de Sérgio Etchegóin, Ciro Etchegóin. Deixa eu me ver aqui. Ciro Guedes Etchegóin. Mais uma vez eu digo, claro, não tem problema ser filho, ser neto de torturador, inclusive, de golpista. O problema é que ele tem orgulho e é um seguidor da estirpe familiar. Então, vocês estão vendo aqui. Essa foto é uma foto do momento em que o pai do general Sérgio Etchegóin era o chefe de polícia do Rio Grande do Sul durante a ditadura militar. Vocês estão vendo esse homem de branco aí? Era o professor de tortura da CIA, que ensinou tortura para os militares em toda a América Latina. Que esteja ardendo no inferno, Dami Trione. Um dos nomes mais execrados da história da humanidade. Ele foi o professor de Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele foi professor de tortura. Ele passava pelos centros de aprisionamento de opositores das ditaduras da América Latina, ensinando técnicas de tortura. Quem era o chefe de polícia? O pai. Léo, o pai do Sérgio. Do lado direito, vocês estão vendo uma foto daquela que ficou conhecida como a Casa da Morte, lá em Petrópolis. Um dos mais horrorosos centros de tortura do país. Quem era o chefe da Casa da Morte? O tio do Sérgio, o Ciro. É disto que nós estamos falando. Sérgio Etchegóin é um fiel herdeiro da tradição da sua família, que ele defende com unhas e dentes. Ele se levantou, ela agora está fazendo isso contra Lula, ele se levantou contra a Comissão Nacional da Verdade.
Ele se levantou contra a Comissão Nacional da Verdade, que mencionou tanto o pai quanto o tio dele no seu relatório. Nós vamos falar com o Pedro Dalari sobre isso, sobre esse episódio.